Oi, pessoal, boa noite para todos e todas que estão aqui neste momento. É... Bem, hoje é uma live muito especial para mim, porque como poucas pessoas sabem, primeiramente meu nome é Yasmin e eu faço doutorado em Geografia aqui pela Unicentro. A minha graduação eu fiz em Geografia lá na Universidade Federal de Uberlândia, onde o professor Guilherme foi o meu professor durante a graduação e a Isabel foi minha colega de laboratório, que são ambos os convidados. Então estou um tanto quanto empolgada por este momento. Bem, como vai funcionar a live de hoje? A gente vai conversar sobre o que o Brasil pesquisa na Antártica. E aí nós temos dois convidados. E como a gente não consegue colocar os dois convidados de uma vez na live, a gente primeiro vai receber a Isabel. Vamos conversar com ela uns 30, 40 minutos mais ou menos. Depois eu vou fechar a live, para já não ter aquele problema com uma hora de término de live. E aí eu abro outra e convido o professor Guilherme. Tudo certo? Tudo bem, gente? Que coisa esquisita, ninguém fala nada, né? Fazendo sozinha. Eu vou convidar a Isabel agora. Oi. Olá, Isabel! Olá, tudo bem? Eu tô bem, você? Vejo você também. Vocês me escutam, me escuta bem também? Eu estou escutando. O Ah, áudio da Bel tá um pouco abafado, é isso? Ou tá tudo bem, sei lá. bom, o Lucas disse que tá abafado. Eu tive uma questão aqui. Bem, vamos começar então. Primeiramente, vou apresentar a Isabel. Isabel é graduada e mestre pela Universidade Federal de Uberlândia, atualmente em Geografia, esse detalhe é importante. Atualmente ela faz doutorado no programa de pós-graduação em Geografia, também na Universidade Federal de Uberlândia, certo? Ela Isso. desenvolve pesquisa junto ao Laboratório de Pedologia e Estudos de Paisagem, que é o LAPEB, do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Ok? E aí, a Bel, eu vou falar Bel eventualmente, porque eu acho que eu não vou conseguir ficar falando da Bel. Mas a Bel, ela trabalhou o projeto de mestrado e agora está trabalhando o projeto de doutorado em uma área na Antártica. Então, ela veio aqui falar um pouco para a gente sobre isso. Uma primeira pergunta, vamos começar com algumas perguntas. Conta pra gente qual foi o seu projeto de mestrado, qual foi o seu objetivo e explicar melhor onde era a área de estudo. Oi, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Yasmin. Estou muito feliz de falar aqui. É muito legal falar dessa área de estudo, sim. Eu fico muito feliz pelo convite. Obrigada. Obrigada por vocês que estão aqui também. Bom, eu vou começar pela área de estudo. Porque eu acho legal se a gente visualizar a área de estudo, a gente vai conseguir, eu acho que consigo melhor entender o objetivo. Uhum. A Antártica, ela é um continente com uma extensão territorial muito grande, e aí ela possui três zonas latitudinais. E aí é a zona da Antártica continental, a zona da subantártica e a zona da Antártica marítima. Essas zonas, elas são divididas exatamente por características de clima. A zona da Antártica continental, é aquela parte virada para a Austrália, ela é mais árida, ela é mais seca e ela é mais fria, né? Lá são os lugares que registraram temperaturas de menos 93 graus. E a zona da Antártica Marítima, ela tá. Quando a gente pensa no mapa da Antártica, a gente vê um rabinho, né? E aí, naquele rabinho que está aqui voltado para o Chile, a Antártica Marítima, ela tá na pontinha desse rabo. E aí, ela tem umas condições climáticas um pouco diferentes. Ela é mais quente
que é a Antártica Continental. Lá faz 0 graus, super quente, e aí chove mais, tem uma pluviosidade maior. Na minha área de estudo dá de 350 a 500 milímetros, mais ou menos. E aí as temperaturas no verão, 0 graus, quentíssimo. E no inverno, dá umas temperaturas de -10 a -12 também, na minha área de estudo. Então, essa diferença de ser mais quente do que a Antártica continental, ela provoca condições para que tenha mais biodiversidade. Então, na Antártica Marítima, eu tenho uma vegetação. Essa vegetação ela é rasteira. Ela é composta por líquen, por musgo, por umas algas e também tem 2 espécies de gramíneas lá. Mais umas gramíneas pequenininhas, dá uma florzinha bonitinha. Mas é o máximo que se encontra de vegetação na Antártica. E aí, nessa área também, por chover mais, por ser mais quente, também tem uma fauna maior. E aí essa fauna, ela é composta por lobo marinho, por focas, e aí tem as aves marinhas. Essas aves, elas são pinguins, andorinha, escua, que é tipo uma galinha da Antártica, tem o petrel gigante também. E aí esses animais eles são responsáveis pela entrada de matéria orgânica nessa região. E uma coisa importante é que a parte da Antártica continental ela é totalmente coberta por gelo. E na Antártica marítima, ela teve um recuo desse gelo. Ela tem umas áreas livres de gelo. Significa que no inverno ela vai estar coberta de gelo, mas aí no verão, como está lá quentíssimo, quentíssimo. Esse gelo vai derreter e essas áreas de gelo que tinham gelo antes vão ficar livres. Isso aconteceu porque antes a geleira cobria toda essa parte e aí com o derretimento dessa geleira assim, foi formando essa área livre de gelo aqui. E aí os animais que chegaram aqui deram a entrada desse aporte orgânico e aí promoveu também o desenvolvimento dessa vegetação. E, além disso, esse recuo estava tudo coberto de gelo. O recuo da geleira, ela faz um movimento glacial isostático, que ele levanta, né? Porque aí a Terra também estava lá debaixo de água. Aí o peso da geleira aqui recua e aí levanta. E aí nisso, formando várias paisagens, vários tipos de paisagem nessas ilhas, né? E aí eu fiz um recorte de dentro, aí assim, na Antártica Marítima, ela é um conjunto de ilhas. E aí eu trabalhei na Ilha Nelson, e nessa Ilha Nelson existem algumas áreas livres de gelo, e uma dessas áreas livres de gelo é Harmony Point, que foi o lugar que eu trabalhei. E aí dentro de Harmony Point tem alguns desses geoambientes, desses tipos de ambientes diferentes. E um desses tipos de ambientes são os felsimeres, que são uns afloramentos rochosos. E quando estava tudo coberto, o recuo dessa geleira foi derretendo a pontinha. Esses afloramentos rochosos eles foram formados porque todas essas ilhas elas foram erupções vulcânicas, então são todas basálticas, né? A formação dessas ilhas é de basalto. E aí ficam esses afloramentos rochosos, e depois veio a neve e cobriu tudo. Então, a partir do momento que começou a derreter, a pontinha desse afloramento rochoso, ele é a primeira parte livre de gelo, e aí as aves entram utilizam né, desse espaço para nidificar. E aí que começa todo o processo, né, de incremento de matéria orgânica, formação do solo e vegetação. E aí, dentro disso, nesses felsimeres, com o movimento glacial isostático, né, de elevação da paisagem, e no trabalho de campo, a gente identificou que existiam alguns locais que eram habitados por essas aves e por alguns locais deixaram de ser habitados. E eles deixaram de ser habitados exatamente por causa desse levantamento, né? Porque à medida que vai levantando, vai fazendo umas plataformas. E aí, como vai ficando muito distante do mar, e o mar é o principal local onde eles buscam alimentos, eles vão recuando, né? Então, eles vão abandonando esses locais.
E aí, o objetivo do meu trabalho foi fazer a descrição dessas comunidades vegetais que estavam estabelecidas nesses locais, nesses felcemias, os afloramentos, e investigar se existia uma relação do solo com essa vegetação nesses felcemies. Então, tipo, se for pensar numa ordem dos fatores, foi a exposição dessas rochas, aí elas ficaram expostas ao meio, aí as aves começaram a utilizar dessas regiões, e aí depois, com o material orgânico que elas davam de input no ambiente, e aí conseguia se desenvolver uma vegetação. Exatamente. E aí, só que isso acontece, né, milhares e milhares de anos. E aí existem locais que já tinham sido abandonados, então tinha só vegetação. E aí quando a gente ia na vegetação, a gente via que tinha uma conchinha cheia de líquen. Então, para ter formado aquele tanto de líquen, passou muito tempo. E essa conchinha, ela é a base de alimentação do gaivotão, que é uma ave. Então a gente sabia que, por estar lá, e por essa concha estar lá há muito tempo, você já percebia que esse lugar tinha sido abandonado para a ave. E esse lugar também estava mais próximo da geleira e longe do mar. Então, já a gente foi. Meu Deus. Caiu mesmo? Ou estou doida? Tudo? Gente. Alô? Alô, alguém? Alguém me escuta? Calma, estamos de volta. Bel, tá me ouvindo? Gente, aguardemos-nos. Bel. Beleza. Então, vou aproveitar esse corte gigantesco que tivemos e passar para a próxima pergunta. Como é que, no mestrado, você foi inserido em um projeto na Antártica? Como que isso aconteceu? Então, como eu faço parte do laboratório do APEP, o meu orientador, ele fez a pós-graduação dele na UFV, Federal de Viçosa, e então ele tem esse vínculo com a UFV até hoje, que bom. E a UFV ela tem um núcleo que é o Terra Antar. Esse núcleo é um núcleo de pesquisa, e aí ele tem um programa que estuda as áreas que possuem gelo na Terra, né? Os locais que tem permafrost, que é a camada de solo congelada. Então, todos os lugares que tem gelo tem esse solo congelado, que é uma camada de solo, tem que ficar 2 anos congelado para ser considerado um permafrost. Então, o Terra Antártica ele faz pesquisa nos Andes e faz pesquisa na Antártica também. E eles fazem pesquisa na Antártica desde 2002, se eu não me engano. Então, há muitos anos. Meu orientador já havia ido, que ele vai falar com vocês depois. E aí eu tive a sorte de que quando eu entrei na, na, na pós-graduação, ele recebeu um convite para mandar um orientando. E aí deu tudo certo, eu fui. Vida, né? Como acontece no mundo uma oportunidade dessa, né? Você tá lá do Mega nada, seleção. fim de desenvolver o projeto na Antártica? Vem com a gente. E conta pra gente, então, como que funcionou o trabalho de campo, para você coletar suas amostras, de como começou o processo de se organizar para ir para a Antártica, como que funcionou, quanto tempo você ficou e tudo mais. Então, tudo começou depois que a gente acertou de ir. Para ir para a Antártica, tem que fazer um treinamento. Esse treinamento ele ocorre no Rio de Janeiro, na ilha de Marambaia. Então, você só pode ir se você fizer esse treinamento, passar pelo treinamento. Então, em julho de 2018, eu fui para o Rio, fiz esse treinamento, e aí foi onde a gente é imerso, né? E aí é a Marinha do Brasil
e a FAB, que a Marinha do Brasil faz a lógica, né? Toda a logística para poder acontecer esse trabalho de campo, e aí a FAB também faz parte. Então, aí foi nesse campo da Marinha que a gente fez essa imersão de como era, né? Como pro Antártica, aí o Programa Antártico Brasileiro. Então, a gente fez essa imersão de como era, fez treinamento, teve que pular no mar, teve que desvirar bote, teve treinamento de vida, assim. E aí já foi muito interessante, né? Que aí você já começa a saber, assim, você não pode cair no mar, porque o tempo de sobrevivência no mar é 30 segundos. Então, você tem que saber o que fazer. E aí foi muito legal. É, evita de cair na água, assim, importante. E aí depois, foi em julho, e aí o meu campo foi em dezembro. Meu campo foi em janeiro. Mas em dezembro eu fui para o Chile, porque aí a FAB, a logística, o verão na Antártica acontece de outubro, mais ou menos de outubro ao final de fevereiro. E aí a Marinha do Brasil, em outubro, tem um navio, a Marinha do Brasil possui 2 navios que fazem toda essa logística. Esses 2 navios são só para o prontar, eles só levam os pesquisadores, levam material para a base, né, lá do Comandante Ferraz, na Antártica. E aí esses navios, em outubro, eles saem do Rio de Janeiro, vão para Punta Arenas, que é uma cidade no Chile, e aí todos as embarcações que vão dar a volta ao mundo, ou que vão para a Antártica, param nessa cidade, uma cidade portuária, e que está bem ali no Estreito de Magalhães. E aí o navio já estava lá, porque aí o navio fica em Punta Arenas, ele fica indo e voltando da Antártica, para levar pesquisador, para trazer pesquisador, para servir de apoio para a base, né? Mas isso só no verão, porque no inverno o Brasil é um dos poucos países, eu acho que são só 6 países que fazem pesquisa lá no inverno, e o Brasil é um deles. Mas aí no inverno é só o Hércules que joga as coisas lá para a galera. E aí no verão o navio dá esse suporte maior, os 2 navios, né? O comandante Max e o Ari. E aí eu fui. O avião da FAB, ele dá esse apoio no inverno, mas ele também leva alguns suprimentos. Ele vai dando esse apoio e tem a logística, né? Ele tem as épocas de ir. E aí em dezembro eu fui com esse avião da FAB para Punta Arenas e fiquei lá no navio esperando para a gente ir para o campo. E foi muito legal tá dentro do navio, a gente ficou esperando o navio, entrar, conversar com os marinheiros. E aí é interessante também que os marinheiros não são fixos, não é todo marinheiro que vai para a Antártica. Tem os marinheiros também que estão indo pela primeira vez, tem marinheiro que vai pela segunda vez, e tá todo mundo muito deslumbrado, assim. É muito legal. E aí eu encontrei com outros pesquisadores, os pesquisadores da UFMG, e eles eram antropólogos, eles pesquisavam porque antigamente tinha a Caça das Baleias, os baleeiros ficavam lá, e aí eles têm essa pesquisa lá. E aí eu fiquei com esses pesquisadores, e foi muito legal essa troca, assim. E aí tem uma galera da Educação Física também, da UFMG, que pesquisa lá. Aí eles estavam pesquisando, porque assim, a roupa pesa 17 quilos, a roupa de frio que você usa para estar lá. Ela pesa 17 quilos. E o deslocamento, a gente fica no acampamento. E esse acampamento é fixo. E aí, como eu fui coletar solo, essa galera da UFMG ia para uma caverna. A gente ficou em ilhas separadas. Eles foram para uma ilha, eu fui para outra. Mas assim, o deslocamento é grande, você anda a pé lá. E aí, tipo assim, você anda com a roupa. E aí tem a questão do frio. Aí assim, você tá lá morrendo de frio. Aí você começa a andar, você começa a suar. Aí você pensa, nossa senhora, que calor. Aí você para, começa a ventar, você pensa, meu Deus, que frio, vou morrer aqui. A galera da UFMG pegou uma sensação térmica de menos 37 graus, assim. Porque o problema lá não é o frio. O frio parece que você aguenta. Agora o vento. É muito vento, você quer morrer. Num dia de campo, a gente estava coletando os dados e ventando muito, e eu pensando, meu Deus, foi o único dia que eu pensei assim, o que que eu tô fazendo aqui? Porque tava muito vento, tava muito frio. Bora agora. É, e aí agora já partindo, mas aí a gente foi, aí o navio vai, atravessa o Drake, 3 dias de viagem,
Muito louco. As ondas têm 4 metros de altura e você dentro do navio, e o navio parece que tá andando nos quebra-molas. É muita emoção, assim. E aí a gente chegou lá e ficou acampado. Aí monta o acampamento, aí a gente já chega, né? O navio para. Aí você é lançado de bote. Algumas pessoas vão de helicóptero, mas a gente foi lançado de bote. Então coloca todas as coisas dentro do bote, coloca você dentro do bote e leva ela pra ilha. Isso é uma viagem, várias viagens. E aí quando você chega lá, primeiro você fala, nossa, que legal! Eu vi neve pela primeira vez, eu pensando, meu Deus, neve é assim. E a galera, carrega esse Marfinite aqui, vamos montar o acampamento. E é meio louco, assim. E aí depois a gente ficou 30 dias lá, acampado nesse acampamento. Aí a gente monta o acampamento no primeiro dia, fica 30 dias lá, e aí pro campo. O campo não é assim, vamos pro campo, assim, acordamos, vamos pro campo. Não. Tem um alpinista. O Brasil, ele é um país que ele exige que um alpinista acompanhe todos os pesquisadores, que é muito legal, porque o alpinista ele tem experiência, ele sabe andar na neve, ele tem a noção, né? E aí o alpinista ele recebe dados do tempo e aí ele vai dizer se a gente pode sair no outro dia ou não, porque na Antártica o tempo é assim, tá, nunca tem sol, é sempre nublado. Mas aí, de repente abre um sol, tá ótimo, você pensa, nossa, hoje o dia vai render. Dá meio-dia, começa umas nuvens, começa a ventar, começa a chover, começa a nevar ao mesmo tempo. E aí, assim, é arriscado, né? Então o alpinista diz quando a gente pode ir e quando a gente não pode ir para campo. E então, às vezes, a gente ficava no acampamento, a gente filme, livro, conversando com todo mundo, notebook, a gente fica até cansado, assim, sabe, de tudo. E aí, quando pode sair, a gente vai e trabalha muito, assim, muito. E aí, como eu coletava solo, tinha minha coleta de solo e uma orientanda também do professor da UFV, ela acabou de entrar até, o Johanna. E aí ela também, ela coletava perfis de solo. Então a gente tinha muito material de solo e com as mochilas pesadas. E ele carregava aquilo tudo, mas era o dia inteiro trabalhando assim, para poder compensar os dias que a gente não conseguia sair. E, e aí eu acho que foi isso, assim, foi bem legal, foi muito intenso, foi muito divertido. Conhecer as pessoas, conhecer a Johanna, o alpinista, estar em contato. Um professor da Unipampa, ele é o biólogo, ele vai na Antártica desde quando ele tem 17 anos, então faz 30 anos que ele vai na Antártica, e aí ele é super especialista na vegetação de lá, e ele acompanhou a gente, e ele que fazia o levantamento de vegetação com a gente. Foi muito interessante ver isso tudo, assim. Como a gente conversou antes, né? Você tem que ter a equipe completa, porque você não tem a chance de, depois eu pergunto para não sei quem, alguma coisa. Depois eu volto para buscar isso daqui, não dá. É uma super imersão na sua área de trabalho, né? Meu Deus do Foi, céu. eu vivi muito assim. Você vive para sua pesquisa, porque aí não tem acesso à internet, não tem contato com o mundo externo, você só tem aquilo ali, você está vivendo aquilo ali. É muito isso, assim. Eu fico um pouco, acho que a palavra é impressionada mesmo, né? Porque é um trabalho de campo, que assim, a gente está acostumado a fazer, mas dura um dia, no máximo, sei lá, uma semana, que você vai em algum lugar coletar suas amostras, mas você ficou 30 dias acampada, sem internet, sem nada, somente por conta de fazer suas coletas na Antártica. Sim. Acho muito legal. Foi muito massa, assim mesmo. Tipo, eu vivia muito o campo. Eu pensava muito, tipo assim, gente, eu acho que eu nunca vou ter tanta imersão numa pesquisa como essa, assim. Você vive pra isso, assim. Sabe? Você fica empolgado, você quer que o tempo fica bom pra você ir trabalhar, sabe? Você fica pensando, hoje eu quero trabalhar, eu quero muito ir, tomara que o tempo esteja bom, assim. Lembrei de uma coisa, e os animais da Antártica? Você conviveu com, você viu, assim, bastante, vamos falar pinguins. Então, esse lugar que a gente ficou foi assim, primeiramente, não era pra gente ter ido pra esse lugar. Porque também na Antártica, tudo depende, assim. Os marinheiros eles falavam uma coisa assim, que o mais certo é que vai dar errado, sabe? Você tem que ficar contando que alguma coisa vai dar errado. E aí era pra gente ter ido para uma outra área, só que o navio não ia conseguir chegar, porque era uma área que
A Marinha não tinha ido antes, então o comandante achou que não era interessante arriscar. E aí a gente acabou indo para a Harmony Point, e a Harmony Point é um lugar lindo, porque é um lugar que tinha muita colônia de pinguim, tinha mais ou menos uns 100 mil pinguins lá. E duas espécies de pinguins, assim. Então, às vezes, a gente ia para umas áreas realizar a coleta e a gente ia em cima das pinguineiras, assim. E era muito pinguim, pinguim é muito barulhento e pinguim é muito sujo. Eu fiquei impressionada. A gente vê os pinguins bonitinhos, assim, nas fotos, mas pinguim é uma sujeira, é uma bagunça, é muito louco, é fedido, também é muito fedido. E, mas assim, É, bonitinho, tão fofos. E no verão é a época que tinha os bebezinhos, sabe? E quando a gente chegou, eles já estavam maiorzinhos. E como a gente ficou 30 dias e já estava chegando no final do verão, quando a gente foi embora, eles já estavam mudando a pelagem, porque daqui uns dias eles iam começar a entrar dentro da água pela primeira vez. Então, assim, a gente deu uma acompanhada na vida dos pinguins e foi bem legal. que massa, que massa. Gente, se alguém tiver alguma curiosidade sobre o trabalho de campo, sobre essa parte, como foi acampar lá na Antártica, pode fazer. Esse é o momento da pergunta. Sim, pois eu também fui enganada. Acabei da vida dos pinguins. Mas, enfim, e os resultados que você encontrou desse projeto de mestrado? Então, e aí eu acabei dividindo a minha pesquisa em duas partes, assim. Primeiro, eu fiz a identificação dessa parte, quer dizer, o Jair fez a identificação da vegetação, e aí eu fiz algumas análises e encontrei a associação das espécies que formavam essa comunidade, né? E aí, a partir disso, eu pesquisei sobre a riqueza dessas comunidades, sobre a cobertura vegetal, e aí sobre a variação e a composição de espécies delas, né? Então aí foi tudo uma parte estatística. E aí nessa estatística dessas espécies eu procurei uma variação dessa composição das espécies. Não variou muito, mas aí uma análise estatística a posteriori mostrou que tinha uma diferença nessas espécies. E aí a partir disso eu fui inferir se o solo influenciava nessa riqueza, nessa composição de espécies. E aí eu fiz mais análises estatísticas. E nisso, assim, né? Aí eu cheguei com o solo, esqueci de falar na hora da parte das amostras. O solo não tem solo, assim. Eu acho que o perfil mais profundo, assim, tem uns 50 centímetros. É muito pedregoso o solo, muito pedregoso. Muito difícil de coletar, assim. Primeiro você tinha que tirar a vegetação, que era o musgo, e ficar lá. E eu fiz uma coleta de 0 a 10 centímetros. Então, por mais que fosse raso, ainda foi muito difícil coletar. Mas aí depois cheguei, fiz a terra fina, mandei para o laboratório e usei as análises químicas e físicas do solo. Então, aí, a partir dessas análises químicas e físicas, eu fiz a análise de componente principal, para ver se existia um gradiente edáfico. Porque aí nessa amostragem, né, lembrando que são afloramentos rochosos, que eu peguei as áreas que tinha ninho abandonado e ninho que estava presente, foram 7, né? Então eu fiz análise desses 7 afloramentos, e aí nessas análises de PCA eu vi se o solo tinha um gradiente edáfico. Depois eu fiz uma análise para ver se tinha uma correlação desses dados do solo com a vegetação, que eu já tinha descoberto antes. E aí depois eu coloquei, eu fiz, né, os modelos, eu apliquei, na verdade, os modelos lineares mistos para ver se esses preditores do solo estavam influenciando mesmo na riqueza e na cobertura da espécie. E aí, no fim, eu percebi que essas variáveis químicas e físicas do solo não estão influenciando diretamente, que a cobertura vegetal, na verdade, faz mais, influencia mais nessa estrutura dessas espécies, mas que na verdade é tudo dependente, né? Tipo assim, então que o solo não está diretamente explicando, mas que existe diferença, né? Das espécies dessa área que tem ninho e que não tem, mas não é só o solo não explica e não é só a cobertura vegetal, então são vários fatores que estão influenciando nisso. E aí precisaria continuar uma investigação com outras variáveis, assim. Sim, não conseguiu identificar um fator de influência principal. É. Nesse caso foi a cobertura
né? Não foi o solo, mas foi a cobertura vegetal, ela influencia mais na composição das espécies desses locais. Uhum. A Marielle fez uma pergunta aqui, mas eu já vou adiantar que o próximo convidado é o professor Guilherme, e com ele a gente vai conversar muitos detalhes sobre a formação do solo. Mas eu vou adiantar a pergunta dela porque ela em relação ao seu projeto, né? E ela perguntou como é o nome do solo. Neossolo? Alguma coisa? Qual sistema que vocês usaram para classificar? O... Eu não classifiquei o meu solo porque eu fiz análise simples, né? Mas a Johanna, que coletou os perfis, ela vai defender o mestrado dela agora, para agora. E aí ela fez a classificação do solo, dos perfis. E aí a classificação que usa é a Soil Taxonomy, porque no sistema brasileiro de solos não abarca, né, a Antártica. Então aí o que se usa usualmente é Soil Taxonomy ou a WR lá. E aí é isso que usa, assim. Eu não Uhum. fiz porque a minha foi uma camada muito superficial, assim. Mas onde você coletou é aquele solo daquela imagem, que até que a gente compartilhou, que é aquele solo que faz aquele círculo Sim, aí é o que eu vou fazer no doutorado agora, né? Ah, sim. Então, qual que é a sua ideia do doutorado, então? Então, e aí, como a gente ficou muito tempo, a gente coletou muita coisa, eu coletei 140 amostras de solo, foi muita coisa que deu para coletar. E aí, no meu mestrado, eu acabei usando só essa parte dos felcemias, esses afloramentos rochosos. E aí, como eu disse lá no começo, existem vários ambientes que são formados, né, por esse recuo da geleira. E vai estar na dissertação da Johanna também, ela vai fazer isso. E aí, uma outra área que é formada nesse tipo de região são os solos com padrões, os solos poligonais. E aí, esses solos, eles têm argila no centro, e aí tem pedregulhos, pedras em cima, né? E aí, embaixo, o que mantém ele formado é o permafrost, que é aquele solo congelado. Então, no inverno, como tem argila nesse centro, no inverno, no verão, o gelo que estava em cima derreteu e aí essa argila ela é tipo uma esponja, né? E aí, à medida que acontece o inverno, que vai congelando, ela vai elevando, assim. E aí, aquela água que estava dentro dela, né? E aí congelou, então ela começa a levantar. E nesse negócio de levantar, as pedrinhas que estão aqui em cima caem para o lado. E aí, isso vai acontecendo muitas vezes, ao longo dos anos. E aí acaba formando aquele cinturão de pedras ao longo dos solos, né? Ele pode ser redondinho, ele tem algumas formas, assim. E aí, esses solos, nesse local que a gente identificou vários ambientes para esse tipo de campo de solos. Tem esse campo de solo com muita vegetação, tem ele com pouquinha vegetação, tem ele mais coberto de líquen, tem ele numa área que tinha pinguim, que não era muito comum de encontrar esse tipo de solo. Então, a gente tem 4 ambientes diferentes para esse tipo de solo com padrão e que já é uma coisa a se pesquisar. E aí, lembrando da imagem, que tem o círculo de pedra, tem a argila por dentro, e aí a gente fez microhabitats dentro de um solo poligonal. Então, a gente conseguiu identificar, tipo, um ambiente entre um solo poligonal e outro, esse meiozinho, aí o ambiente da borda, o ambiente do topo, o ambiente da borda interna e o ambiente da bacia. Porque aí acaba que forma que, como vai caindo muitas pedras ao longo do tempo, aqui fica altinho e aqui embaixo fica uma bacia, sabe? E aí existe uma diferença das espécies que colonizam essa região. E aí tem lugares que tem mais líquens, outros não. Aqui na bacia é mais úmido, né? Já que ela chupa essa água, tem mais argila. Então, é isso que a gente vai identificar. Nesses 4 ambientes, a diferença deles. E ainda em um ambiente, dentro dos solos desse ambiente, dentro desses microhabitats que eu identifiquei dentro desse solo, como que a vegetação comporta? O solo influencia nessa vegetação. Uhum. E esse é meu primeiro ano de doutorado. E vamos que vamos. Bacana, parece bem interessante. Olha, aqueles solos, quando eu vi as imagens, eu falei, o quê?
Eles são muito Completamente bonitos. do que a gente é, assim, acostumado a ver, né? Não parece nada Sim, com regiões tropicais. nada, nada. Esse tipo de sol, ele é comum, né, no Ártico, nesses lugares que tem gelo. E Uhum, aí, lá para dentro da Antártica continental também tem esse tipo de solo, só que aí não, ele não tem mais tanta água e ele é muito parecido com o tipo de solo que tem na Lua, que tem em Marte. E aí a galera pesquisa lá exatamente para ver como que seria um tipo de colonização, né? Nesse tipo de solo, assim. E porque o lugar é muito parecido, assim. É um vale muito grande e aí as pessoas pesquisam lá para poder simular como seria a colonização lá fora da Terra. olha Só que aí só. os solos, eles são numa área diferente, eles são mais úmidos, eles têm mais vegetação. Porque eles ainda estão muito ativos, né? E é importante ter esse permafrost embaixo para essa dinâmica da argila levantar e a pedrinha cair. Porque se não tiver o permafrost embaixo, se o permafrost derreter, esse solo, ele deixa de ser aquele círculozinho, ele vai embora, assim. Uhum. Mas isso também vai demorar longos anos para acontecer alguma alteração desse tipo. É, vamos ver como vai ser as alterações climáticas sobre aí. Espero que dê tudo certo. É. Ok, então acho que é isso Ah, sobre, legal. sobre essa parte. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode continuar. Quer dizer, pode continuar não. A gente vai fazer o quê? A gente vai fechar essa live agora e aí eu vou abrir outra logo em seguida para convidar o professor Guilherme para já não dar aquele problema de 1 hora de live no Instagram. Então, Bel, a gente agradece muito a sua participação aqui. Eu acho muito incrível esse projeto que você está desenvolvendo. É muito legal como as coisas aconteceram. E espero que dê tudo certo no seu doutorado e que Ai, você continue esse projeto com muito sucesso. obrigada. Tô nessa expectativa aí também. E obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que assistiu. Beijinhos. Então, um beijo, gente. Fiquem aí que eu já vou voltar, hein? Espera aí. Tchau. Olá, 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 olá. Estamos aqui novamente. Vamos entrando novamente para continuarmos a nossa conversa sobre pesquisas na Antártica. Olá, E aí, Yasmin? Tá escutando? eu estou escutando. Está me escutando também? Tô tranquilo. Boa noite, professor. E aí? Muito obrigado por aceitar o convite, por participar dessa live. Eu que agradeço aí o seu convite. Deixa eu, então, já te apresentar o professor Guilherme. Ele possui graduação em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, fez seu mestrado e doutorado em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Ele fez parte de seu doutorado na Universidade do Oeste da Austrália e fez pós-doutoramento também pelo Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Ele já foi professor adjunto do Instituto de Floresta e Biodiversidade Biodiversidade da Universidade Federal do Oeste do Pará e atualmente é professor adjunto do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia. Você é coordenador do Laboratório de Pedologia da Universidade Federal de Uberlândia, não é? Eu tô lá no laboratório. Na verdade, a coordenadora é a professora Maria Beatriz, mas eu trabalho lá sempre. Não sabia. Ok. E eu já gostaria de começar as perguntas de como que você começou a participar das pesquisas na Antártica. Então, quando eu fui formei em Geografia na UF e depois fui fazer a pós em Viçosa, mestrado. E na época, meu orientador, o professor Carlos Schaefer, ele já vinha com um projeto da Antártica. Então, ele tinha começado ali
2002, se não me engano, as primeiras idas e pesquisa. Mas aí no mestrado eu acabei trabalhando com outros tipos de solo nos domínios tropicais, terra-petinins, sambaquis. E no doutorado aí eu tive a oportunidade de ir na Antártica. Então, em 2008 eu fiz o treinamento, igual a Isabel ela relatou. E em 2009, no verão, aí foi minha primeira ida à Antártica. Você estava em que período da sua vida, assim, no mestrado? Não, estava no doutorado, em 2009. Mas aí você foi como parte do seu projeto? Não, meu doutorado eu acabei estudando na Amazônia, lá na Serra dos Carajás. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de participar lá desse período, né, das pesquisas lá na Antártica. E foi uma experiência, né, assim, completamente diferente, né? Tipo, quando a gente fica aqui mais acostumado ao mundo tropical, quando você vai nessas zonas polares, né, essas latitudes mais elevadas, é outra realidade. Então isso foi muito importante, assim, né, para a formação, para você entender melhor qualquer dinâmica, assim, desde solo, clima, paisagem de maneira geral. Tá. Antes de falar um pouco sobre detalhes da formação do solo, como que é o Terrantar? Como que funciona o projeto Terrantar? Então, Terra Antária é um núcleo de estudo que não se resume de pesquisa, que não se resume só à Antártica. Ele trabalha com sistemas sob influência principalmente de gelo, permafrost, essas áreas. Então, tem muitos trabalhos na região andina, desde da Colômbia até o Chile, Argentina, tem vários estudos já foram feitos nessas áreas onde você tem geleiras. E também a parte da Antártica, né, que começou lá. Mas os estudos também na região andina são muito interessantes, porque se você for ver, a Antártica também influencia demais, né, no nosso cotidiano, do ponto de vista climático, nível dos oceanos, vários aspectos. Mas a região dos Andes, você tem milhões de pessoas vivendo, né, associadas a esse sistema dessas geleiras andinas. Então, regiões igual La Paz, né, na Bolívia, praticamente a água que eles se mantêm lá vem do derretimento dessas últimas geleiras, né, que estão aí a 5 mil metros de altitude, que estão velozmente assim derretendo. Então, são estudos assim de monitoramentos de solo, de temperatura, de precipitação. Então são dados que já há mais de década eles vêm sendo muito úteis, né? Esses estudos. Ainda mais hoje em dia, né? Que mudança climática. O projeto Terrantar, ele é o único brasileiro de pesquisa que atua na Antártica ou existem outros projetos? Não, tem uma série de projetos. Tem gente que trabalha lá arqueologia, tem um pessoal do Paleontar que pesquisa a parte paleontológica, pessoal ligado aí ao Museu Nacional, do professor Kellner. Você tem pessoal que trabalha especificamente mais com clima, com vegetação, tem parte de oceanografia, bem abrangente, assim. Mas aí o caso do Terrantar especifica com estudos de solos. Também, assim, estuda solo, também tem os trabalhos na parte de vegetação. Igual o trabalho da Isabel foi mais, assim, também a influência do solo na vegetação, mas também estuda comunidades, essas estruturas, assim, de vegetação. E a parte climática, igual foi nesse ano, não sei se foi em janeiro, eu acho que foi em fevereiro,
agora o pessoal, somente o professor Márcio, ele implementou um sistema de monitoramento via satélite, tanto do solo quanto, porque são sensores que são instalados, a diferença de profundidade do solo, e também medem a temperatura do ar. E aí foi registrada a maior temperatura, né, da Antártica. E aí isso possibilitou, né, que quase em tempo real assim, você tenha esse dado aí. Então, esse ano foi inovador nesse aspecto, porque antes esses sensores você instalava, eram datalogs, né, com bateria, e aí depois de 1 ano, 2 anos, você ia lá e pegava os dados, né? Agora, com esses novos sensores, você consegue obter isso aqui no Brasil, assim, diariamente. E essa informação, então, foi dada pelo projeto Terrantar, da temperatura mais alta do ano. Foi da Antártica. Agora eu esqueci a temperatura, se foram 12 graus, eu não lembro agora. Mas foi bateu recorde de temperatura. Isso para, imagina, acho que foram 12 graus, não estou lembrado agora. Mas isso para um sistema antártico é elevadíssimo. Você imagina um lugar que é estruturado por permafrost, né, tem uma temperatura. Então isso indica aí um futuro que já está praticamente em curso, né? Bastante complicado. Vai mudar toda a dinâmica, né, do ambiente ali. Muda. Não só na Antártica, mas se você for pensar igual esse ano também, né, a Sibéria, que está chamando muita atenção, acima de 30 graus, incêndios, áreas imensas assim, que o permafrost está se liquefazendo, né? Então, são situações praticamente incontroláveis, né? Se você tem uma paisagem sustentada aí por permafrost, quando isso degela, é bem caótico, né? Não tem como humanamente, depois que o solo ele abaixa, né, aliás, aumenta a temperatura acima de 0, aí a água que estava no seu estado sólido, né, passa por líquido e a paisagem praticamente se faz. Imaginar, né? Professor, eu acho que você podia falar um pouco mais alto, tentar falar um pouco mais alto perto do microfone, para ficar pouco mais fácil de escutar. Um pouquinho. Meu celular também. Tá, deixa eu fazer uma pergunta específica sobre a formação de solos. A gente sabe que processos pedogenéticos, assim, eles vão acontecer na Antártica, como acontece em outros locais, certo? A questão é que na Antártica os processos são mais lentos. Não, assim, tem vários processos. Você tem lugares na Antártica que tem precipitação alta, né, assim, tipo de chuva mesmo, né, próximo a 800 milímetros. Tem lugares que não tem precipitação na forma líquida e nem de neve, né. Então, você tem lugares desérticos. Então, assim, cada lugar desses vai acentuar um processo diferente. Você tem áreas que são ricas em sulfetos, e depois eles acabam mudando, oxidando, então tem solos geomórficos. Você tem, assim, numa mesma área relativamente pequena, você pode ter vários processos diferentes. Mas, talvez, assim, duas características dos solos que a gente encontra, principalmente nessas áreas mais marginais, assim, próximo à costa, seriam os solos sob influência de aves, né, no caso pinguineira, que teve até um estudo aí, foi bem no início, lá para o ano 2005, 2006, o pessoal do Terrantar, aí no trabalho do professor Carlos, do Felipe Simas, que estudaram a fundo esse processo da influência do pinguim, né, do guano, no solo, né? Então, vários minerais, tipos de fosfatos, que ocorriam exclusivamente por causa da influência dos pinguins, né, no solo. Até isso entrou na classificação dos solos, né? Influência ornitogênica.
Então foram talvez um dos estudos mais marcantes assim, da parte da pesquisa de solos brasileira. E outro processo também muito interessante, comum lá, que é a crioplastia. Tipo, lá é uma paisagem que você encontra essa nuance de temperatura, o congelamento, o degelo da água, né? Aquilo ali modifica completamente a paisagem. Você tem esse fenômeno assim, é impressionante que ele causa, né? Tanto a questão dos solos poligonais, você tem até a formação de argila, né? Por esse processo. Então, normalmente nos trópicos a nossa argila é produzida de maneira química, né? Ela pode ser produzida de maneira física, né? Então lá o que predomina são processos físicos, um temperismo físico e não químico. Varia, tem lugar que vai ser químico, tem lugar que vai ser físico, igual se você for ver nessas áreas influenciadas por pinguineira, vai predominar processos químicos, né? Você tem aí a acidificação do solo, né? Principalmente por formas de fósforo, de nitrogênio, que aí vão atacar, né, os minerais, vão dar origem a outros minerais, etc. Lugares mais desérticos, né? Aí você tem menos atuação, né, de alguns processos químicos. Mas mesmo assim você acaba tendo, igual você tem, como boa parte daquilo foi fundo, teve influência marinha, então você tem teores de enxofre alto, né? E depois a oxidação desse enxofre acaba também sendo uma reação química no solo, modificando, trazendo novos minerais. Existe um tipo de solo que predomina lá na Antártica? São os criossolos, né? Alguns locais você tem solos até mais evoluídos, menos evoluídos. Às vezes em alguns você encontra até a formação de horizonte B. Mas geralmente são solos que você, às vezes você não tem nem horizonte A, é horizonte C. Mas geralmente são tipo sequências de um horizonte A, um horizonte C, depois CR e R, né? Então são solos pouco desenvolvidos na maioria das vezes, né? Pouca argila, geralmente, né? Predominando somente texturas mais grossas. Existe alguma possível influência com a alteração da temperatura global na formação dos solos lá na Antártica? Na formação do quê? Dos solos? Pode ser que acelere a formação de solos com o tempo, assim, bem... Sim. Tipo, se você for ver o grande segredo da alteração, né, é água e estado líquido, né, temperatura. Então, quanto mais isso tiver no ambiente... Só que assim, né, aí você vai ter esses processos erosivos também atuando de maneira muito intensa, né? Você imagina, tipo, a temperatura aumentando, o permafrost se desfazendo, aquele material se liquefaz, né? Então aí você vai ter uma erosão muito intensa, né? Tem esse equilíbrio, né? Entendi. Se alguém tiver alguma dúvida sobre formação de solos, eu vi que a Mauriele entrou aí neste momento, pode fazer a pergunta aqui, tá? Eu vou continuar o assunto, mas pode voltar no assunto de formação de solos. Mas uma coisa que eu queria perguntar, eu queria saber um pouco qual que é a importância de ter pesquisadores brasileiros desenvolvendo seus estudos na Antártica atualmente. Assim, você fazer pesquisa na Antártica, assim, para um país fazer, não são todos que conseguem fazer isso, porque a logística ela é muito difícil. Para você ficar lá, chegar lá, sair de lá, é muito caro. Tanto é que se você for fazer turismo, talvez seja um dos lugares mais caros do planeta para você fazer turismo lá, porque a logística ela é muito complicada. Então, assim, os países que fazem pesquisa, aqueles que têm base, além de ser assim, como se fosse um status, né, geopolítico e tudo, nesse sentido você tem um sentido também acadêmico, né? Tipo, você pesquisar um
continente que há pouco tempo não tinha praticamente nenhum trabalho, muitos das teses, dos artigos feitos lá são os primeiros, né? Então isso conta muito. Hoje, às vezes você vai estudar uma região, você tem trabalho de 200, 300 anos, isso fora assim, lugares mais consolidados, igual Europa, você imagina a quantidade de estudo que tem de uma área. Lá, por um lado, assim, você tem muitos trabalhos que são pioneiros. Que foram assim, os primeiros estudos solos daquela área, levantamento de flora. Então, isso poucos lugares você tem isso, né, no mundo. No Brasil, ainda assim, se você for ver no nosso país, alguns lugares ainda você vai encontrar muito poucos estudos, né, mas assim, outros países mais que investem mais em pesquisa, né, praticamente estão até um nível de conhecimento muito bom. Tem uma certa intenção geopolítica em investir em pesquisas científicas lá na Antártica? Tem sim, porque assim, pelo Tratado da Antártica, você não pode ter assim outra atividade senão tipo de pesquisa, né? Então, teoricamente, você não poderia ter bases militares, exploração de recursos naturais e tudo. Então, assim, a pesquisa, as bases científicas, seria o único meio permitido para você estar lá na Antártica. Embora, assim, né, hoje, igual, tipo, até a década de 70, não sei se chegou até a década de 80, você tinha caça de baleia lá. Antes disso, né, no século XIX até o século XX, você tinha caça de foca, tudo, uma exploração, né? Hoje você tem, principalmente ali, a questão do crio. Hoje o pessoal está indo, tem muita indústria, né, que vai explorar o crio na Antártica. Então, se você for ver, crio é como se fosse um camarãozinho muito pequenininho assim, que é a base da cadeia alimentar da Antártica. Desde a baleia até o peixe, o pinguim, a base dele é o crio. Então até imagina que os navios de indústria lá gigantescos, pescando crio lá dia e noite. Então é uma exploração que está ocorrendo. Mas assim, quando você tinha ainda a União Soviética e tudo, tinha uma preocupação muito grande de ter uma disputa de território ali entre os países que tinham mais recursos, no caso, né, Estados Unidos e União Soviética. Tanto é que eles que possuíam mais bases, né? Tipo, depois da quebra da União Soviética diminuiu muito, né, as bases na Antártica. Mas aí o tratado foi uma maneira de congelar, né, essa questão da exploração da Antártica e da disputa de território. Embora você tenha proposições no passado, né, de divisão da Antártica. Inclusive o Brasil ia pegar até um pedaço. Mas ali, principalmente aqui na região que a gente atua mais, assim, da Antártica, tem uma certa disputa, né, principalmente entre Chile e Argentina. Nos mapas deles, isso é inserido nos pedaços da Antártica. Então, e que essa questão de mudanças climáticas, tipo, a cada ano que passa, você tem mais terras livres de gelo, escassez de recursos. Tipo, se você for ver a Antártica, é um continente, você tem ali minerais, tem muita coisa a ser descoberta. Então, isso gera interesse, né? Além da questão, é a maior reserva de água doce do planeta, né? Sim. Isso um dia vai ser muito importante. Já não é, né? No foco. Mas existem muitos outros países, então, quais são os principais países que têm base na Antártica? Tem desde países menores que às vezes não chega a ser base, tipo, são às vezes refúgio, mas Argentina tem, no bom, Chile tem, Austrália, geralmente vai os países que têm mais recursos, eles acabam tendo, e Estados Unidos, né, que tem um grande número, inclusive no Polo Sul, eles têm uma base. Eu ia falar que era um país mais... Tem umas bases na Antártica. Entendi. Porque, assim, dependendo do local que você tem, mais recursos o país deve ter, né, em termos tecnológicos.
igual a base brasileira ficou pronta, né? Inauguraram esse ano. Poucos países têm essa tecnologia, né, de você edificar uma construção para suportar temperaturas extremas, né, ventos extremos, porque lá não é só temperatura baixa, são ventos que chegam a mais de 200 km por hora. Então, assim, são condições climáticas que o Brasil não tem tanta experiência, né, assim, de construção científica. Já alguns países já dominam. No caso, a China que construiu, né, a estação brasileira. Olha só. Eu acho muito interessante falar sobre isso, porque é um tipo de pesquisa, é um foco de pesquisa muito interessante, muito importante geopoliticamente, né, para o Brasil, mas poucas pessoas sabem que existem tantos estudos sendo desenvolvidos lá, e principalmente poucas pessoas sabem que geógrafos realizam estudos na Antártica, né? Então, eu acho que o nosso foco dessa live foi lembrar para as pessoas as possibilidades, para as pessoas, inclusive os geógrafos e os acadêmicos em geografia, dessas possibilidades de pesquisa, né? E um reconhecimento da nossa própria, como fala? Do nosso próprio povo, né? Você falou aí da questão da geografia, boa parte inclusive, que trabalha lá, somente na parte de solos, né, são geólogos. Quando eu fui lá a primeira vez, era o Tiago, né, que é formado em geografia, também está fazendo pós lá no solos, em Viçosa. Ele fez uma excelente tese lá em Hope Bay. A Johanna, que estava aqui, ela também é formada em geografia. Tem, tipo, de lá, e tem professores hoje que orientam muito lá, que são da geografia. Você tem o José João, você tem o Fábio, da UFMG, então estão fazendo trabalhos excelentes. Assim, tá? Então você tem uma boa porcentagem dos estudos, principalmente aí na parte solo, paisagem, etc., da Antártica, do Programa Antártico Brasileiro, são por pessoas que fizeram graduação em geografia. Eu acho que estamos chegando no fim, e aí uma pergunta até do Caetano, eu acho que ele tinha feito a pergunta brincando, mas eu vou falar, porque vai que alguém seja interessado, né? Ele tinha perguntado como que fazia para conseguir um estágio. Se o pessoal se interessa, não é? Olha, são vários caminhos. Na verdade, estágio você não vai achar tanto, né? Mas seria pesquisa, né? Tem você entrar na Marinha, né? E aí esperar um bom tempo a oportunidade de ir lá. E tem, assim, não só o Brasil, né? Tem outros países, né? Que às vezes brasileiros vão por projetos de outros países. E assim, tem não sei se são de 3 em 3 anos, agora eu não lembro. Tem edital para o ProAntar. Então, os pesquisadores eles podem submeter esse projeto, né, para esse edital. E aí, se for selecionado, ele participa, né, da pesquisa. Então, esses projetos de mestrado e doutorado, por exemplo, o da Bel, é pelo ProAntar? Foi no edital do ProAntar? Ou não? Ou são coisas separadas? Sim, é pelo ProAntar. E aí, dentro do edital do ProAntar, aí no caso, o professor Carlos, né, ele desde 2001, 2002, ele vem conseguindo manter, né, esse projeto desde esse período. Então, já vai quase 2 décadas que ele participa aí do ProAntar. Ele já tem uma visibilidade. São inúmeras teses, nem sei quantas, mas são muitas teses de doutorado, de mestrado, em solo, vegetação. Então, já tem um dos projetos mais longos aí do ProAntar. Legal. Então, eu acho que é isso. Acho que chegamos em um fim. Se alguém tiver
alguma pergunta, fale agora ou cale para sempre. Não sei se o pessoal parece um pouco calado neste momento. Estou um pouco preocupada com esse silêncio. Ah, tudo bom. Alguém apareceu. Mas, professor, eu queria agradecer muito. Espera, deixa eu ver um negócio. Agradecer muito você ter aceitado participar dessa live. O Semagel, para quem não sabe, o Semagel é um evento que a gente ia fazer presencialmente esse ano, mas recebemos a novidade da pandemia, então a gente optou por fazer esse evento online e fazer as lives é a saída, né, que está todo mundo utilizando agora desse recurso. Mas eu achei muito interessante esse tema, desde quando eu vi que você começou a desenvolver o projeto na Antártica, eu fiquei, assim, curiosíssima. Foi uma boa oportunidade para eu conhecer mais. Muito obrigada por ter participado, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui assistindo neste momento. E é isso. Eu que agradeço aí, Yasmin. Parabéns por esse espaço, né? Nesses tempos aí, quase parece a idade medieval, né? Que o pessoal questiona tanto a ciência. Mas se você for ver, ela sempre vai ser a resposta aos nossos problemas, né? Em todos os sentidos. É a única resposta que deve ser considerada. Ter esses espaços, poder falar, divulgar um pouco, né? O que aqui no Brasil se faz, né? Em termos de pesquisa. E principalmente se você for ver, né? Tipo, temos muitos quadros bons, né? Pena que muitos foram para fora para poder desenvolver as pesquisas em vários aspectos, né? Espero que um dia eles voltem e tenham a oportunidade de voltarem para cá. Sim, espero que nossos cientistas se desenvolvam mais também. Então é isso. Muito obrigada a todos. Até mais, professor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.